A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amigos da Web Rádio Fala Senhor Programa, o que Deus tem a te dizer é no dia de hoje. Bom estarmos em mais uma programação aprendendo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Como é bom aprender, não é verdade? E eu te convido a nos ajudar nesta obra, a ganhar vidas para o reino, para que vidas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a compartilhar a Web Rádio Fala Senhor entre seus amigos, vizinhos, conhecidos. Amém? Você está semeando uma semente que com certeza vai produzir resultado para a tua vida e para a vida de outras pessoas que também serão abençoadas ouvindo a rádio, como você está sendo abençoada através dos louvores, das programações. Cada dia mais você tem mantido uma rotina espiritual. E a rotina espiritual nos aproxima de Deus. Quando você tem um compromisso de orar, de estudar a palavra, você cresce espiritualmente e se aproxima de Deus. Então, nos ajude a fazer a obra. Compartilhe o aplicativo da rádio. Fala como você está sendo abençoado por meio da rádio, como você está crescendo espiritualmente. Amém? Deus vai te abençoar porque você está pensando no reino, você está trabalhando a favor do reino. Amém? Eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada no dia de hoje, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, a partir do versículo 46, e o tema que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje é uma pergunta que serve para mim, primeiramente veio para mim, e eu estou repassando, sendo instrumento da parte de Deus, atalaia, e repassando esta pergunta para você. E a pergunta é: que queres que eu te faça? É a pergunta do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Que queres que eu te faça? Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, Ele está nos perguntando neste exato momento. Como é forte, não é verdade? Como é forte! Nos vem à memória inúmeras coisas, não é verdade? Muitas vezes você tem pedido pela saúde de um familiar, pela vida de alguém, pela recuperação, pela restauração, por uma causa na justiça, ou por alguma área da tua vida que precisa da providência e do agir de Deus, eu não sei. Mas Deus vai falar conosco através da mensagem, através da Bíblia Sagrada no dia de hoje, amém? Diz assim, versículo 46, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Olha só. Esse cego ele se tornou discípulo do Senhor Jesus. Não entre os 12, os íntimos, mas ele passou a seguir o Senhor Jesus Cristo.
Esse cego de Jericó, chamado Bartimeu, ele foi um homem corajoso. Apesar de sua deficiência, porque ele era cego, diz a palavra de Deus, quando ele ouviu os passos do Senhor Jesus e ouviu que era o Senhor Jesus, pois uma multidão acompanhava o Senhor Jesus, porque onde o Senhor Jesus passava, uma multidão o seguia, porque a multidão, ela estava precisando de um socorro, sabe? Muitas vezes, como eu e você, precisamos em determinado tempo da nossa vida, em determinadas situações, e aquela multidão, ela precisava de um socorro. Então havia pessoas que necessitavam de uma cura divina, que somente Deus poderia realizar aquela cura. Muitos precisavam do milagre da multiplicação, da provisão de Deus, porque estavam passando por escassez. Outros precisavam da purificação, pois sofriam com alguma lepra, eram leprosos. Então ali, entre aquelas multidões que seguiam o Senhor Jesus, havia pessoas com necessidades, inúmeras necessidades, ou seja, inúmeros problemas, precisando de ajuda, precisando de um socorro. E eles reconheciam que o socorro viria do Senhor Jesus Cristo, que o milagre aconteceria através do Senhor Jesus Cristo. Então eles não estavam seguindo, acompanhando a pessoa errada, eles estavam seguindo o próprio Deus, o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus. Então a esperança deles estava voltada na pessoa certa, na figura certa, em Deus. E assim tem que ser nas nossas vidas. Nós temos inúmeros problemas. Nós passamos por diversas situações que precisamos muitas vezes de um socorro que só pode vir dos céus. Verdade, passamos. Mas os olhos têm que estar voltados em Deus. Nós temos que colocar toda a nossa confiança em Deus. E havia um homem que ele era cego, mendigo, estava ali na beira do caminho ali, largado praticamente, né? Mendigando, e ele era cego. Ele ainda tinha o problema da deficiência, que ele não via. E quando ele percebeu que era o Senhor Jesus Cristo passando pelo caminho, este homem cego começou, meus amigos, a clamar. Ele começou a clamar, ele abriu a boca e clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele estava desesperado, porque ele não aguentava mais aquela situação, aquela vida, sabe? Que ele era rejeitado, a deficiência que o limitava de viver inúmeras coisas. Como é difícil uma pessoa que tem uma determinada deficiência, isso acaba limitando a vida da pessoa. E aquela deficiência limitava aquele homem. Por isso ele ficava ali mendigando, porque aquela deficiência limitava ele de ter uma ocupação, um ofício. E ele clamava com paixão, ou seja, ele admitia que estava necessitado, que estava aflito, que precisava de um socorro. E quando ele percebeu que era o Senhor Jesus Cristo, ele teve a revelação da parte de Deus que o seu socorro viria da parte do Senhor Jesus. Por isso ele clamou, ele gritava. E aquela multidão, que todos estavam necessitados de um milagre, de um socorro da parte do Senhor Jesus Cristo, queria calar aquele cego, repreendia aquele cego para que ele não chamasse atenção, para ele não gritasse e fosse ouvido pelo Senhor Jesus Cristo,
e fosse atendido, e o Senhor Jesus Cristo deixasse de atender os demais. Então todos queriam chamar a atenção do Senhor Jesus. E aquele cego, mais que repreendiam ele, mais que tentasse calar a voz daquele cego, Bartimeu, mais ele gritava, mais ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou tão alto, ele clamou. O clamor dele foi tão forte, que alcançou os ouvidos do Senhor Jesus. Olha que lindo. Senhor Jesus Cristo ouviu o clamor do cego Bartimeu, que estava ali largado, rejeitado, sozinho, que ninguém se compadecia para a vida daquele cego. Ninguém tinha compaixão dele, mas Senhor Jesus Cristo teve compaixão, ouviu aquele cego e pediu para que chamasse aquele cego e que ele fosse até o Senhor Jesus Cristo. Quem era desprezado, ninguém dava valor. O Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que poderia fazer um milagre na vida daquele homem, o ouviu e o chamou. Olha só, você ser chamado pelo Senhor Jesus Cristo para ter a resposta da tua vida, que Ele está te chamando para trabalhar, para fazer aquilo que você mais deseja. Que coisa linda! E aquele homem, o Bartimeu, o cego, quando disseram a ele: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, Jesus te chama. Diz a Bíblia Sagrada que ele lançou a capa de mendigo dele, levantou, se ergueu, veio um ânimo para quem era desanimado, abatido, caído, veio um ânimo, um vigor de vida sobre aquele homem. Ele se levantou, deu um salto de alegria, sabe? Ele tinha certeza da mudança de vida dele. Ele tinha certeza que algo iria acontecer e ele iria sair daquela situação. E ele foi ter com Jesus. E o Senhor Jesus faz uma pergunta curiosa para aquele cego. Eu achei muito curiosa, meditando na palavra. Toda vez que eu medito nessa palavra, eu acho muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo pergunta assim: que queres que eu te faça? Bartimeu era cego. Havia uma deficiência que limitava aquele homem de levar uma vida normal. É claro, pela lógica, meus amigos, que o desejo, o sonho daquele homem era voltar a ver. Ele queria enxergar, o desejo daquele homem era enxergar. Mas mesmo assim o Senhor Jesus faz uma pergunta, sabe por quê? Sabe que o Senhor Jesus Cristo, Ele me ensina por meio desta palavra, o que Deus me mostra por meio desta palavra, que muito dos nossos sonhos, das nossas petições, nós temos que abrir a nossa boca e pedir, e falar, expressar através de palavras, e clamar, e chamar a atenção de Deus. Sabe, através de palavras, você tem que dizer a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que você quer, o que você precisa, o que você quer que Ele te faça. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez este homem fazer. Dizer, expressar através de palavras o desejo do seu coração, que ele gostaria que se realizasse. E ele responde para o Senhor Jesus: Mestre, que eu torne a ver, que era óbvio. E o Senhor Jesus Cristo sabia que aquele homem, o desejo dele era tornar a ver, mas mesmo assim ele perguntou, porque através do momento que aquele homem expressasse o seu desejo, através de palavras, o Senhor Jesus Cristo ouviria, a petição daquele homem seria atendida. Olha que coisa linda, a fé daquele homem, mesmo estando na situação que ele se encontrava, ali largado, mendigando, dele saber que o Senhor Jesus Cristo estava ali no caminho,
que o Senhor Jesus Cristo estava tão próximo dele, tão próximo. Ele se animou e foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Ele se animou e foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que moveu aquele homem ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo? A sua fé. A fé daquele homem fez ele romper barreiras, fez ele romper a multidão, fez o clamor dele chegar até os ouvidos do Senhor Jesus Cristo. E diz o último versículo que o Senhor Jesus Cristo fala assim para o Bartimeu, o cego. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu se tornou discípulo. Ele seguia Jesus. Ele teve fé que o Senhor Jesus Cristo transformaria a história de vida dele. A fé dele salvou a sua trajetória de vida, a sua fé. E quantos milagres nós podemos contar que nós conseguimos através da fé. Se você voltar lá atrás, com certeza você tem testemunhos da parte de Deus, de coisas que foram realizadas, de cura que era impossível para o homem, que você foi curado ou você viu alguém próximo a ti sendo curado, curada, que foi pela fé, por confiar que Deus faria o milagre acontecer, de ir contra o diagnóstico médico. O diagnóstico médico dizia uma coisa, mas quando os médicos voltam a fazer exames, o médico não vê mais a doença, o médico não vê mais o problema. Houve uma cura inexplicável aos olhos naturais, aos olhos da medicina. Quantos testemunhos nós ouvimos que a pessoa, ela fez um exame, detectou alguma doença, até mesmo uma doença séria, um problema sério. Aí ela se apega a Deus, ela coloca sua confiança em Deus, ela ora, ela clama, ela crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração e ela pede a Deus, ela abre a boca para orar, para clamar, ela acredita mesmo na cura, no milagre. E ela acredita que naquele momento que ela está orando, o Senhor Jesus Cristo, Deus, está lá colocando a mão onde está a enfermidade, está mudando diagnósticos, está mudando sentenças, sabe? E pela fé ela alcança o milagre dela. E quando ela vai fazer novamente o exame, ele vai fazer novamente o exame, e o médico fica, nossa, não tem mais nada, é inexplicável. Ela sabe que aos olhos dos médicos, da medicina, é inexplicável, mas aos olhos da fé, é o cumprimento da oração dela. É o cumprimento do que ela pediu, do que ela acreditou. Sabe por quê? Porque ela colocou a sua fé na pessoa certa, ou seja, ela colocou a sua fé em Deus. Ela colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. O único que pode mudar a sentença, mudar resultado, mudar cenário. E essa palavra, ela vai de encontro também às nossas realidades. Sabe por quê? Porque quantas pessoas, elas tentam te parar, te desmotivar. Até mesmo dentro da tua casa. Você está buscando, você está na fé. Aí chega uma pessoa e fala, larga a mão disso, você está perdendo o seu tempo ouvindo essa rádio, você está perdendo tempo, tem tanta coisa para você fazer, olha as tarefas domésticas, olha a louça, não é verdade? Você está perdendo o seu tempo aí, você poderia estar assistindo Netflix, é isso que falam, né? Netflix eu não acompanho, perdão, eu não acompanho porque o meu tempo ocioso, né? O tempo que eu tenho à disposição, eu costumo ouvir a palavra de Deus através de ministrações, eu abro minha Bíblia, eu ouço louvores, eu ouço a rádio. Então, assim, por isso eu não conheço, tá?
Mas algumas pessoas podem tentar te frustrar, podem tentar te parar, sabe? Te desmotivar, te desanimar e falar: você tá perdendo tempo. E isso não pode nos fazer parar, porque se aquele cego nos obstáculos ele parasse, porque havia uma multidão, imagina a multidão falando para aquele cego, repreendendo ele: cala a boca, cego, cala a boca, e repreendendo ele, e ele gritava, ele clamava. Se ele tivesse parado por causa da multidão, ele não teria o milagre. Você não pode parar por causa das pessoas, o que elas pensam, o que elas falam. Você não pode parar porque a situação está difícil e parece que tudo diz que não. Você não pode parar. Você não pode parar por causa desse teu desânimo, essa tua desmotivação, essa tua tristeza. Você tem que dar um salto, você tem que se levantar. Bartimeu se levantou, ele deu um salto, ele deixou a capa da tristeza, a capa da velha vida, capa de mendigo, aquela capa que acompanhava Bartimeu por muitos e muitos tempos, sabe? Ele deixou aquela capa para uma nova vida, pois ele sabia do milagre. Ele sabia que algo aconteceria, ele não voltaria para a velha vida. Ele viveria uma nova vida, e ele viveu uma nova vida, e ainda virou seguidor, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então larga essa capa de tristeza, sabe? De desânimo. Coloca um sorriso aí no teu rosto e sorria para Deus. Sorria para Deus. Olha a vida de uma maneira diferente. Olha as coisas boas. Você tem coisas boas, sim, para declarar. Você tem. Então, desfrute das coisas boas que Deus tem te proporcionado, dos momentos de alegria. Não fica pensando somente nos problemas. Os problemas têm tirado a tua alegria, o teu sono, sabe? Pense nos momentos de alegria em família, com seus filhos, na tua casa, com seus pais. Tudo que você tem vivido e que você vê o cuidado de Deus na tua família, na tua casa. Larga essa capa de dor, de sofrimento que tem te acompanhado há anos, sabe? Dá um salto para uma vida nova. Muda primeiramente a sua postura diante os problemas e as dificuldades. Primeira mudança de postura. Primeira mudança tem que começar a partir de você. Muda a sua postura. Muda a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Tenha sabedoria nas palavras. Se cale quando você vê que não é necessário você falar determinada coisa que pode ainda mais trazer briga, discórdia, sofrimento. Então, se você pode evitar através de uma palavra que não tem necessidade de dizer, então não diga, se cale. O que você tiver que dizer, você diga para Deus em oração, na tua petição, no teu clamor. Aí você abre a boca, porque Deus sempre vai nos fazer essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Deus te pergunta, o Senhor Jesus Cristo te pergunta no dia de hoje: o que queres que eu te faça? O que você vai responder para Ele? Vamos orar? Este é o momento que você vai levar as suas petições até o Senhor Jesus Cristo e creia que Ele vai te abençoar. Ele está abençoando a tua vida, a tua casa, o teu casamento, o teu trabalho, as tuas finanças, a tua vida espiritual, a tua saúde, a saúde da tua família. Apenas creia.
que Deus, o Senhor Jesus Cristo está passando aí, aonde você está neste exato momento. Então abra tua boca, amém? Abra tua boca para orar, faça sua petição neste exato momento, oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado, Pai bendito e todo-poderoso, nós, Pai, através da oração, nós nos aproximamos a Ti, Deus, crendo que o Senhor está entre nós. A Tua presença, Senhor, é manifesta em nosso meio. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio, agindo, trabalhando a nosso favor. Pai bendito, Pai amado, a Tua palavra falou conosco. O Senhor nos pergunta: que queres que eu te faça? Pai, o teu filho, a tua filha, está colocando agora em oração as suas petições, o milagre que ela precisa, a mudança, a restauração, a restituição que ela precisa, que ele precisa, a cura, Pai. Pai bendito, Pai amado, cura esta pessoa, Pai. Talvez ela tenha pedido por uma enfermidade que tem causado sofrimento há anos ou há meses, e somente uma cura divina, uma manifestação do teu poder para restaurar a saúde desta pessoa. Então, Pai, haja com poder neste exato momento, a curando, a libertando, Pai. Se essa doença, essa enfermidade tiver procedência maligna, que todo mal caia por terra, seja desfeito em nome do Senhor Jesus, todo laço, Pai, tudo que foi enviado contra esta vida, contra esta casa, contra a saúde desta pessoa, venha cair por terra, todo mal venha ser desfeito em nome do Senhor Jesus. Pai, se essa pessoa clama por portas abertas, que as portas venham se abrir, que o Senhor venha fazer o reboliço, Pai, mudar essa história, mudar essa situação de escassez, Pai, mudar a vida financeira desta pessoa, a vida profissional, a vida sentimental, que essa pessoa tem tido decepções amorosas, Pai, que o Senhor venha curar as feridas, que o Senhor venha preparar uma porta que venha ser de Ti, Pai, e abençoar a vida sentimental desta pessoa, Pai. Pai, que toda maldição hereditária, toda palavra lançada contra a vida sentimental dessa pessoa, para que ela não seja feliz, para que ela não encontre alguém, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha cair por terra toda palavra de maldição, toda palavra que foi liberada, não somente na vida sentimental, mas na vida financeira, na vida profissional, Pai. Se lançaram pragas sobre a vida desta pessoa, sobre a casa, Pai, sobre todas as áreas da vida dela, que seja desfeita, Pai. Toda palavra lançada, toda praga, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós cremos na manifestação do Teu poder, nós cremos que o Senhor está ouvindo o clamor do Teu filho e da Tua filha neste exato momento, e que nossas petições, se for segundo a Tua vontade, serão atendidas, Pai. Pai bendito, Pai amado, abençoa-nos, abençoa neste dia, nos traz paz, Pai. Oh Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre os nossos caminhos, Pai, em tudo que nós venhamos tocar ou fazer. Abençoa este dia, Senhor, com livramento, Pai. Que este dia venha ser o dia do Teu trabalhar, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Nós sabemos que dependemos de Ti, para que as coisas venham se realizar e se cumprir em nossas vidas. Essa pessoa que se sente fraca, Pai, que o Senhor venha restaurar as forças, venha dar ânimo, Pai. Que o Senhor venha tirar essa capa de tristeza, Pai, e venha trazer a Tua alegria, a alegria que ressuscita sonhos, a alegria que restaura, que faz que a pessoa ela tenha uma posição de guerreiro, de guerreira, e venha lutar, venha batalhar e venha crer no Teu nome. Pai, nós Te entregamos todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, assim seja feito, graças a Deus, amém? Graças a Deus, receba a tua vitória, receba o teu milagre, apenas creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele ouviu a sua petição, amém? E que algo está acontecendo,
no mundo espiritual, algo já está acontecendo a teu favor. Eu posso ouvir o reboliço, o trabalhar de Deus ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado. Amém? Graças a Deus.